Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus não deseja de nós uma aliança, uma comunhão superficial. Deus não espera de nenhum de nós um relacionamento rasteiro, mas um relacionamento profundo, um relacionamento verdadeiro. Ninguém deseja, ninguém quer uma amizade água com açúcar. A gente quer uma amizade que seja verdadeira até debaixo d'água. Ninguém quer um casamento que na primeira dificuldade já ambos vai cada um para o seu lado. Mas eles querem um casamento na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida, até que a morte os separe. Pois bem, se isso é válido para os nossos relacionamentos aqui na terra, muito mais o é com o nosso relacionamento com Deus, que é definitivo. Na primeira leitura de hoje, nós vemos isso expresso de uma maneira bem clara. É até assim um pouco constrangedor. Se vocês prestaram bem atenção, é uma leitura meio constrangedora. O contexto é o quê? Josué entrou com o povo na terra prometida. Vocês lembram, né? Que há 40 anos o povo tinha vacilado e tinha se revoltado contra Moisés e disse que era impossível de entrar na terra prometida, não obstante a promessa de Deus. Deus então disse, então tá bom, vocês vão caminhar 40 anos no deserto, e quem tiver de 20 anos para cima que murmurou contra mim não vai entrar, somente Josué e Calebe. 40 anos depois, estava o povo à frente da terra prometida. Deus disse, pode entrar, eu estou com vocês, é difícil, mas eu estou com vocês. Eles entraram, chegaram lá, receberam de Deus uma terra que eles não semearam e uma cidade que eles não construíram, uma cidade pronta, levantada, e terras cultivadas. Deus tinha dado àquele povo. Pois bem, quando eles entram, aí vem a palavra de Josué, livro de Josué, capítulo 24, versículo 14. Naqueles dias, Josué disse a todo o povo dizendo, eles estão agora dentro da terra prometida. Então Josué, num discurso para todos, agora pois, temei ao Senhor e servi-o com o coração inteiro, íntegro e sincero, e lançai fora os deuses a quem os vossos pais serviram na Mesopotâmia e no Egito. Servi ao Senhor. É a palavra de Josué. Servir a Deus e servir com o coração inteiro, com o coração íntegro, com o coração reto, com o coração totalmente dado e doado a Deus. Palavra de Deus pela boca de Josué ao povo, palavra de Deus para todos nós. É uma palavra que serve para todos nós. Servir a Deus com o coração inteiro, sem repartições, sem mesquinhez, um coração inteiro e entregue a Deus. Servir a Deus com todo o coração, com toda a alma e com todo entendimento. Amar a Deus com todo o coração, com toda a alma e com todo entendimento. Pois bem, ele diz isso, só que, meus santos, de uma coisa nós não podemos nunca dizer a Deus, isto é, ele me forçou a fazer algo. De uma coisa nós nunca poderemos dizer a Deus, ele me enganou. Ele me enganou, ele disse que o caminho seria fácil, ele disse que não teria dificuldade. De jeito nenhum. Deus não força, Deus não nos força. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro. Se você não abrir, eu sigo. Deus não força ninguém a segui-lo. E ao mesmo tempo, Ele não engana. Olha, o caminho que eu tenho para você é
um mar de rosas, um caminho aplainado sem dificuldade nenhuma, não haverá cruz. Ele não faz isso. Pois bem, é por isso que na leitura de hoje, Josué, imediatamente após dizer, servir ao Senhor com o coração inteiro, servir ao Senhor com o coração íntegro, servir ao Senhor com o coração reto, servir ao Senhor com o coração sincero, ele diz: contudo, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir. Se vocês querem servir outros deuses, sirvam outros deuses. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha família, diz Josué, serviremos ao Senhor. Mas se vocês quiserem servir outros deuses, vocês sirvam. Isto é, podemos usar o nosso livre-arbítrio para escolher a perdição. Podemos usar o nosso livre-arbítrio para caminhar na maldade. Podemos usar o nosso livre-arbítrio para não escolher Deus. Escolhei, pois, a quem quereis servir. Se aos deuses dos vossos pais, que serviram na Mesopotâmia, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, ou ao Senhor nosso Deus. Eu vou servir ao Senhor, eu e a minha família. Pois bem, diante disso, imagine aqui a clareza e a tensão no ar. Eles tinham acabado de entrar na terra. Se vocês retomarem a leitura, a primeira leitura de ontem, vocês vão ver que Josué faz uma narrativa de tudo aquilo que Deus havia feito na história do povo de Israel. Olha, ele vos tirou do Egito, ele afogou o faraó e os seus carros, ele colocou uma nuvem à vossa frente, ele vos mandou o maná e a água e as codornizes. Isto é, Josué dá aqui os motivos que nós temos para servir a Deus, para entregar a nossa vida a Deus. E tenho certeza, meus santos, que cada um aqui pode parar e pensar em tantos motivos que nós temos para servir a Deus. Ele nos deu a vida, Ele é fiel e tem sido fiel na minha vida. Ele me concedeu a sua igreja, Ele me concedeu a graça de ser católico, de poder receber os seus sacramentos. Ele deixou os sacramentos, Ele se comprometeu a ouvir as minhas preces, não obstante a feiura delas, a inadequação delas, que nós rezamos mal. Nós não sabemos o que pedir nem como pedir, mas Deus misericordiosamente, Ele se comprometeu a não recusar nenhum que a Ele viesse. Então Deus sempre ouve as nossas preces. Ele quis morar dentro de nós, desde o nosso batismo. Ele habita naqueles que estão em estado de graça, Ele habita como um amigo, dentro de mim, dentro do meu peito. Eu sou um ostensório vivo. Ele me concedeu a sua Santíssima Mãe como mãe, Ele me deu a sua mãe como mãe. Ele me deu um anjo da guarda para que me guarde, me vele, me governe, me guie para Deus e me auxilie nas batalhas da vida. Ele me concedeu os santos como amigos para que intercedam por mim, não sejam apenas um exemplo, mas também sejam intercessão para mim. Misericórdia, se nós aqui parássemos, aqui eu estou falando das graças gerais. Temos ainda, além disso, as graças particulares que Deus concede a cada um. Nós temos motivos de sobra para servir e seguir a Deus, mas que cada um escolha. Foi isso que fez Josué, é isso que a Santa Mãe Igreja faz para cada um de nós. Diante disso, o povo disse: não, que é isso, pelo amor de Deus, vixe Maria, crê em Deus Pai, misericórdia, nós serviremos ao Senhor, nós queremos Deus, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor. Josué, não apenas você e sua família servirão a Deus, mas nós e nossas famílias serviremos a Deus também. Não foi com essas palavras, mas foi isso que o povo disse. Escutem aqui, versículo 16:
E o povo respondeu dizendo: longe de nós abandonarmos o Senhor. Longe de nós abandonarmos o Senhor para servir a deuses estranhos, porque o Senhor, nosso Deus, Ele mesmo é que nos tirou, a nós e nossos pais, da terra do Egito, da casa da escravidão. Foi Ele quem realizou esses grandes prodígios diante de nossos olhos. Ele nos guardou por todos os caminhos por onde peregrinamos, e no meio de todos os povos pelos quais passamos. O Senhor expulsou diante de nós todas as nações. Ele cuidou de nós, Ele nos guardou, Ele nos velou, Ele protegeu. Não, misericórdia, longe de nós abandonarmos o Senhor. E o que é então que Josué faz? Muito bem, bela escolha. Eu esperava isso de vocês. Não, Josué disse: olha, vocês não vão conseguir servir a Deus não, é muito difícil, o caminho é muito complicado, eu não sei não. Isto é, Josué joga um balde de água fria. Por quê? Porque Josué quer testar. Vocês querem ou não querem? Porque olha, fogo de palha e depois passa. Animação, né? Aquela sementinha que cai na terra superficial, que não tem raiz e que logo brota, mas no primeiro calor do dia seca. Está assim de gente que se anima a servir a Deus, mas quando vem as dificuldades, a Deus abandona. Está assim. Livra-nos, Deus, que caiba a nós esta palavra. De católico que se decide por Deus, mas na primeira dificuldade, quando vê as consequências da fé na própria vida, aí já abandona, já esfria, já cai na lamentação e na indiferença a Deus. Olha o que então, escute aqui, o que Josué diz diante desse entusiasmo do povo. Versículo 19. Então Josué disse ao povo: não podeis servir a Deus, pois Ele é um Deus santo. Ele é um Deus santo, Ele é um Deus ciumento. Ele é um Deus santo, um Deus ciumento, que não suportará as vossas transgressões e os vossos pecados. Vocês não vão conseguir, é muito difícil. Então está ali, provando, que quando a gente quer de verdade algo, a gente luta. Eu lembro, quando eu era criança, vocês sabem, que eu jurava que seria engenheiro químico. E na minha época, era algo muito difícil. Era algo assim que, quando você conseguisse o emprego, um bom emprego, você seria bem remunerado. Mas, até você conseguir um bom emprego, meu filho, você vai penar. E quantas pessoas diziam: olha, é muito difícil, é muito complicado. E misericórdia, poderia dizer que era muito difícil, era muito complicado, eu queria. Eu digo, não tem problema. Eu vou então passar por todas as dificuldades, porque eu quero ser engenheiro químico. O que Josué estava querendo ver é o quê? Se vocês querem ou não querem mesmo a Deus. Ah, eu quero. Então olha, vai ter dificuldade. Ah, eu quero. Olha, vai ter cruz. Foi isso que nosso Senhor Jesus Cristo fez. Quando, Senhor, nós te seguiremos. Olha, as árvores do céu têm os seus ninhos, as raposas têm as suas tocas, o Filho do Homem, eu não tenho nem onde encostar a minha cabeça. Isto é, nosso Senhor dá aquela chacoalhada. Você quer mesmo? Vocês terão dificuldades. Vocês querem mesmo? No mundo tereis tribulações. Vocês querem mesmo? Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Você quer mesmo? Entende, meus santos? Nós precisamos pedir a Deus. Aí você diz: misericórdia, Padre, o Senhor diz isso, me dá um frio na barriga. Mas não sou eu que estou dizendo isso. É Josué e nosso Senhor. E os santos, quando nos chamam, por meio do seu exemplo, dos seus ensinamentos, a uma entrega radical e profunda a nosso Senhor. Por quê? Porque nós tendemos a relacionamentos superficiais. Ontem mesmo, para quem veio à missa, vocês viram o evangelho que falava da indissolubilidade do matrimônio.
O que Deus uniu, o homem não separe. Aquele vínculo para sempre. Nós somos medíocres. Nós somos medíocres. Nós não somos profundos. Nós somos medíocres, nós somos superficiais, nós somos covardes, nós somos medrosos, né? Covardes, medrosos. Nós somos pecadores. Nós não somos santos. Nós não amamos a Deus com todo o coração. Ah, padre, então, se eu sou assim, então eu vou aceitar a minha miséria. Não, meu santo, você olha para o que você é e você olha para aquele que você é chamado a ser. Você olha para nosso Senhor e você caminha sobre as águas, mas com os olhos fixos em nosso Senhor. Se você tirar os olhos de nosso Senhor, você afunda no seu casamento. Se você tirar os olhos de nosso Senhor, você afunda na sua vida religiosa e sacerdotal. Se você tirar os olhos de nosso Senhor, você afunda na sua vida cristã. Se você tirar os olhos de nosso Senhor, você sucumbe diante do peso da cruz e da exigência dos mandamentos. Se você tirar os olhos de nosso Senhor, é por isso que nós precisamos ter os olhos fixados em nosso Senhor. Isso, os acólitos, isso, os ministros extraordinários da comunhão, que estão, grande maioria, está em retiro. Isso para todos nós. Orai sem cessar em todas as circunstâncias. Buscai a Deus e a sua face. Buscar a Deus sempre, constantemente. Por quê? Porque senão nós não iremos permanecer de pé quando as dificuldades vierem ao nosso encontro. Continua então. Josué diz isso e o povo estava animado. Versículo 21. O povo, diante daquela palavra de Josué, olha, vai ser muito difícil. O povo, porém, respondeu: não, é ao Senhor que serviremos. Nós queremos servir ao Senhor. Josué então disse ao povo: sois testemunhas. Muito bem, sendo assim, tirai do vosso meio todos os deuses estranhos e inclinai os vossos corações para o Senhor vosso Deus. E o povo disse: serviremos ao Senhor nosso Deus e seremos obedientes aos seus preceitos. Serviremos ao Senhor nosso Deus e seremos obedientes aos seus preceitos. Meus irmãos, diante desta palavra de Josué, diante desta palavra aqui expressa na primeira leitura, todos nós somos chamados a voltar os nossos olhos para a nossa Santíssima Mãe, para aquela que nunca vacilou diante da vontade de Deus, para aquela que nunca pensou em voltar as costas para Deus e não fazer a sua vontade, para aquela que foi sempre sim. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Peçamos a Nossa Senhora, peçamos a sua intercessão. Peçamos a intercessão de São Miguel, nesta nossa quaresma, nesse nosso início dos 40 dias, em que nós pedimos que também nós, pequenininhos como ele, a gente quando pensa em São Miguel, né, a gente pensa no anjão, né, num anjo bem forte, bem grande, mas São Miguel era um anjinho, na hierarquia angélica, ele era apenas o segundo, né, soldado, cabo. Ele era apenas um anjinho, ele não era grande coisa, diante de Lúcifer, da hierarquia superior, o anjo belíssimo, São Miguel não era nada. Ora, se nós fizermos uma comparação e aplicarmos na nossa vida, somos nós, pequenininhos, também diante deste grande chamado que é amar a Deus com todo o coração, desse chamado de nós nos renunciarmos a nós mesmos e tomarmos a nossa cruz, isto é, algo tão grande e superior diante de nós, mas devemos, como São Miguel, dizer dentro de nós: quem como Deus? Quem é poderoso como Deus? Deus tudo pode realizar. Eu creio e confio em Deus. São Miguel se confiou em Deus. Quem como Deus?
e venceu Satanás. Nós também, meus santos, precisamos nos agarrar a nosso Senhor, por este exemplo e pela intercessão de São Miguel, e também vencer o diabo dentro de nós, com todas as seduções que ele traz. Da mesma maneira, e termino, da mesma maneira que Josué, na terra prometida, inquiriu o povo: vocês querem mesmo, de verdade, servir a Deus? Vocês querem mesmo servir ao Senhor? E o povo de Deus disse: sim, nós queremos servir a Deus, nós queremos servir ao Senhor. Nós, todos os anos, nós fazemos isso de uma maneira solene. Na vigília pascal, nós estamos todos com as velas acesas, e o sacerdote pergunta a todos nós: renunciais ao diabo? E nós dizemos: renuncio. E a todas as suas obras, renuncio. E a todas as suas seduções, renuncio. Meus irmãos, não é pequena coisa. Por nós mesmos, nós não temos capacidade de renunciar ao diabo, às suas seduções e às suas obras. Mas se Deus for grande, se Deus for presente nos nossos corações, nós poderemos dizer, como São Miguel: quem como Deus? Eu não me dobro diante do diabo, das suas seduções, dos seus projetos, das suas obras, das suas propostas. Eu me dobro diante de Deus. Ele é o meu Senhor. Nós, como disse a palavra de hoje, nós serviremos ao Senhor nosso Deus, seremos obedientes a Ele e aos seus preceitos. Que a Virgem Santíssima, que São Miguel e os santos amigos de Deus intercedam por todos nós, para que também na nossa vida nós pronunciemos também estas palavras. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.